A maioria das pessoas que colapsa num burnout quer o quê? Que a empresa pague a todo custo, né? Fica com um sentimento assim de que eles precisam entender o que eles fizeram. Eles precisam reconhecer o que eles fizeram. Eles precisam reparar esse erro de alguma forma. Ainda mais quando, estando em burnout, a pessoa é demitida. Ou quando ela requer afastamento e não consegue. E aí eu tenho duas coisas para falar para você que está se sentindo assim, querendo que a empresa entenda o mal que ela faz às pessoas, o quanto ela fez mal a você, que agora está exausto, doente, sem grana, etc. A primeira coisa é a questão da culpa e da responsabilidade. Culpa e responsabilidade são duas coisas diferentes. A gente é criado de uma forma muito infantil. Afinal de contas, quando os pais não estão com suas questões emocionais resolvidas, eles se portam diante da vida de uma maneira imatura. E aí criam filhos que seguem infantis na idade adulta. Eu não estou falando isso como crítica, tá? Porque, em primeiro lugar, cada um tem os seus motivos para não ter resolvido suas questões emocionais. Ah, é um troço difícil de se admitir. Nós estamos num país psicofóbico. É uma grana que nunca vai ser prioridade para quem tem filho, né? E muitas vezes as coisas são ainda mais difíceis e pesadas do que se pode pensar. Minha mãe, por exemplo, ela teve uma vida tão dura, uma infância que assim chegou a ser cruel, de tão abusiva, que ela parece por fora muito forte, e é na verdade, né? Mas não com as questões internas dela. O que faz com que ela haja de uma forma imatura. E eu fui criada por ela com uma super proteção, ou seja, eu tive uma infância que foi o oposto da dela, e isso foi proposital. Ela sempre fez tudo o que ela pôde para que eu justamente não tivesse as experiências que ela teve. Mas aí pendeu para o lado oposto mesmo, para o extremo oposto. E eu virei uma criança, continuei uma criança, e levei a minha vida assim, sem perceber, sem ter consciência, até eu burnoutar, aos 43 anos. Ou seja, ela nunca teve coragem de resolver as questões dela, porque quando ela entendeu que ela precisava fazer isso, a bagagem estava pesada demais. E eu só fui resolver as minhas questões quando eu burnoutei. Por quê? Porque eu não tive outra opção. Portanto, não há crítica aqui. Nem a ela, nem a mim, nem a você, nem a seus pais, nem aos pais dos nossos pais, tá? Todo mundo está sempre fazendo o melhor que pode com a consciência e os recursos que tem. Mas aí eu aproveito o gancho para entrar na questão da responsabilidade. A nossa cultura, a nossa sociedade é toda construída em cima de dois pilares, o medo e a culpa. Tudo que a gente faz é por medo. Então, eu melhoro minha alimentação por medo de ficar doente ou por medo de ficar gordo. E se eu não faço isso, eu sinto culpa. Eu trabalho virando à noite porque eu tenho medo de ficar desempregada. Se eu ficar desempregada, eu tenho medo de ser julgada. E se isso acontece, eu sinto culpa. A gente aprendeu assim, porque os nossos pais aprenderam assim, porque os nossos avós aprenderam assim, e ninguém nunca questionou ou tentou mudar. E é por isso que quando a gente burnouta, a gente ou sente culpa ou tenta culpar alguém. A gente vem com medo, com estresse, burnout, e aí culpa. Nossa e dos outros. Foi assim que a gente foi ensinado. Ou a culpa por ter burnoutado é sua, que foi fraco, que não fez o suficiente, que falhou, que não aguentou o tranco, ou a culpa da empresa, que é tóxica, que é abusiva, que promove assédio moral, ou do seu chefe, que é escroto, que não sabe liderar, que é injusto, etc. Só que, como sempre eu falo, a única culpada pelo seu burnout, pelo meu burnout e o de todo mundo, é a cultura em que a gente vive. É a única culpada. Essa cultura que ensinou os nossos avós, os nossos pais e a gente de que o nosso valor está no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso salário, enquanto a gente é útil, enquanto a gente agrada os outros. Desempregado, você não vale nada. Com um emprego ruim, você vale menos do que quem ganha muito. E a gente compra isso. Se todo mundo acha isso, a gente aprende que é isso que é o normal. Que isso que é o certo, que isso que faz sentido. E aí você junta adultos imaturos em uma cultura do medo e da culpa, entrando em burnout. O que acontece? A gente se culpa e a gente culpa a empresa. Mas como eu disse lá no começo, culpa e responsabilidade são coisas diferentes. A culpa do burnout não é sua e não é da empresa, é dessa cultura.
Você aprendeu que tinha que fazer o que fez, porque todo mundo faz. E todo mundo te cobra para fazer. Certo? A empresa trata a gente assim, porque as empresas são feitas por pessoas, e as pessoas aprenderam junto comigo e com você, que somos pessoas, que é assim que se faz, que esse é o certo. Por isso faz sentido para quem emprega e para quem é empregado. Mas a empresa teve responsabilidade sobre o seu burnout. Ela não está isentona, ela não é a fofona. Ela pode não ter tido culpa, mas ela teve responsabilidade sim. Porque eles deveriam ter visto que estava ruim para você. Ou previsto que daquele modo estaria ruim para muita gente. Mas, e é aqui que muita gente tem dificuldade, e eu espero, juro, que dessa vez eu esteja conseguindo explicar melhor. Mas você também teve responsabilidade. Eu tive responsabilidade pelo meu burnout. Porque a gente estava vendo que estava ruim e a gente escolheu ficar. A gente escolheu acreditar que não tinha saída. Não é nossa culpa. Porque a gente aprendeu que tem que trabalhar até morrer, que não tem saída, que não tem o que fazer. A gente foi criado de uma maneira imatura e a gente acredita, não importa o motivo, que não é bom o suficiente para arrumar coisa melhor. Então a gente precisa se agarrar naquilo que parece estar garantido, naquilo que parece estar estável, ser estável. E tem medo de não conseguir um outro emprego. E aí tem culpa porque não está fazendo o que a nossa alma sabe que a gente deveria estar fazendo, que é o contrário do que falam e cobram e julgam a gente por fazer, entendeu? Então, não tem como colocar a responsabilidade como sendo só da empresa ou só nossa. E definitivamente não é culpa de nenhuma dessas duas partes, que só estão obedecendo o que faz sentido para todo mundo que está inserido nessa cultura. E é por isso que eu sempre falo que o processo de recuperação de um burnout é um grande processo de amadurecimento. Porque amadurecer implica em a gente assumir a responsabilidade pelas escolhas que a gente faz, sem nos culpar, sem nos vitimizar, sem culpar os outros e simplesmente mudar as coisas que estão ruins. Pessoas imaturas ficam reclamando que foram injustiçadas e paralisam, empacam, não sai do lugar. E, de novo, eu não estou criticando, porque eu já fui uma pessoa infantil que fazia exatamente isso. E é sem perceber que a gente faz. Muito bem, essa era a primeira coisa que eu queria te falar. A segunda coisa é justamente esse negócio de ficar paralisado, empacado, travado. Enquanto você está buscando culpados, enquanto você está apontando a culpa do meu burnout é da empresa, é do chefe, é da minha mãe, é do não sei quem, você não anda, você não cresce, você não muda e você não se cura. Você não se sente melhor, você não ganha dinheiro, você não resolve nada. E o que eu mais vejo é justamente a pessoa querendo que a empresa reconheça o que fez e pague pelo que fez, ir atrás do afastamento ou da indenização, e aí ela fica vivendo para aquilo. Aquilo vira a missão da vida, o foco da atenção. A pessoa fica lá ansiosa, se sentindo péssima, estressada, pensando em como vai ser se ela conseguir, e em como vai ser se ela não conseguir. E a vida fica girando em torno disso. Ela não está se tratando, ela não está resolvendo nada, ela não está amadurecendo. Ela no máximo está tomando um remédio que o psiquiatra mandou e que ela sabe que não está fazendo nada por ela. Porque ela melhora, mas empaca. Ou se sente dopada, não melhora. Essa pessoa está, portanto, fazendo o que ela sempre fez, sendo infantil. E o que eu vou falar agora pode te deixar pé da vida, mas eu já falei tanta coisa só nesse vídeo aqui que vai contra o discurso da maioria das pessoas que falam sobre burnout, mas que não te ajudam a sarar, né? Só se lamentar. Que se você chegou até aqui, meu amigo, você já está muito mais à frente do que você imaginava. Então fica comigo até o fim agora, porque o que eu vou te falar pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Ok? E o que eu tenho para te falar é o seguinte. Será que você precisa que a empresa que te machucou admita que machucou você? Você gostaria, seria legal, mas você precisa
que eles digam, me desculpe, eu te machuquei, eu me sinto mal por ter feito isso? Você acha que a empresa te dá dinheiro? É uma admissão de culpa? Porque eu sei que você vai me falar que é seu direito e que sem essa grana você vai ficar na pior. Mas você sabe, aí dentro de você, que a questão é outra. Você quer que eles paguem pelo que eles te fizeram. Você quer que eles admitam que te machucaram. Você acha que isso vai te reconstruir? Você não sabe o quanto doeu? Você não sabe o que você está passando? Você precisa que a empresa fale diante de um juiz o quanto está doendo em você? Você acha que a empresa que te destruiu, que te adoeceu, que te sacaneou, que te demoliu, vai ter empatia e arrependimento e consciência para juntar todos os seus caquinhos e te reconstruir? Você acha que processar a empresa machuca eles, faz eles colocarem a mão na consciência? Que eles estão cagando. Essa que é a verdade, eles estão cagando para você. Se eles se importassem com você, eles não teriam deixado você adoecer. Você acha que eles vão falar, meu Deus, o que estamos fazendo com as pessoas e mudar tudo para ninguém mais se machucar trabalhando lá? Você acha que você vai servir de exemplo para quem está lá dentro? Que as pessoas vão entender o que aconteceu, parar de falar que você fracassou, exigir menos horas de trabalho? Não seja criança, isso não existe. Eles vão continuar fazendo tudo do mesmo jeito, porque 5 minutos depois que você saiu, tinha 3 pessoas se estapeando para sentar no seu lugar. As pessoas estão na merda. As pessoas estão aceitando qualquer emprego. Como a gente fez, porque a gente achava que não era bom o suficiente para procurar coisa melhor. E agora a culpa é da empresa? Não, não é nem deles e nem sua. A responsabilidade é deles. E a responsabilidade também é sua. Então, se desliga, se desconecta, desliga a fonte de ansiedade e estresse, que é estar, de alguma forma, junto a essa empresa, no foco da empresa, tendo a empresa como foco, prestando atenção e pensando neles. E vai cuidar de se reconstruir. Você precisa de permissão deles para sentir sua dor. Você só pode sentir a sua dor, se entregar a ela e ao tratamento na hora que eles falarem, ok, nós reconhecemos, você realmente foi injustiçado, você é uma vítima, nossa, nós somos vilões, meu Deus do céu, realmente agora a gente consegue entender como você está sofrendo. Você precisa disso para poder admitir que você adoeceu? Ah, eles admitiram o que eles fizeram. Então, olha só, pessoal, parem de falar que a culpa é minha, tá? Que eu não dei conta. Olha aqui, eu tenho o dinheiro da indenização, tô liberada para sentir dor, para chorar, para me tratar sem ninguém me julgar. Tá bom? É isso, né? Porque eles não vão fazer isso, tá? E mesmo que eles façam, as pessoas não vão admitir que você não teve culpa. Porque essa é a cultura em que a gente vive. Se você achou que foi a sua culpa, por que os outros não vão achar? Se você precisa da permissão da empresa para você sofrer, eu estou aqui, eu te dou essa permissão. Não importa o que a empresa falar, você está liberado para sofrer, para chorar, para ter raiva, para se sentir mal. Burnout é muito difícil. Você tem esse direito, mesmo que ninguém mais admita que você foi sacaneado pela empresa. Para de fingir que não doeu. Doeu, você sabe que doeu, tá doendo. Não se faça de forte e não se faça de vítima, porque as duas coisas é ser infantil, é agir como uma criança. Procura a ajuda de um terapeuta, de um médico integrativo e faça a sua parte. Mude os seus hábitos, mude o seu pensamento, deixa essa porcaria dessa empresa para lá. Você não precisa mais da presença deles na sua vida. Você não precisa que eles admitam nada, você não precisa nem que eles paguem nada, porque caso você consiga o afastamento, você vai ficar paralisado, pensando como é que vai ser na próxima perícia, e na próxima, e quando acabar o afastamento. E isso vai te dando uma puta ansiedade, você fica sem dormir, chorando, paralisado,
sem se tratar, esperando a empresa resolver sua vida. Como se eles fossem a sua mamãe. Entende como é infantil? Quem te quebrou não vai te consertar. Vai te quebrar mais ainda, sem dó. A única pessoa que pode consertar o estrago que foi feito em você é você mesmo. É você que vai ter que se curar. Então para de ficar em função de perícia, processo, direito. Vai resolver sua vida. Vai seguir quem fala de educação e saúde financeira. Vai arrumar uma forma de renda dentro do seu limite. Faz o seu tratamento. O burnout pede da gente que a gente cresça, amadureça e mude. Você não vai conseguir ganhar do burnout se você faz questão de continuar agindo como uma criança, chorando até alguém te pegar no colo, resolver o problema para você. A empresa e o perito não vão te pegar no colo, eles vão te jogar no chão de novo se pegarem no colo. Vão chutar você no chão, eles chutam um cachorro morto. Vai te machucar mais. Ouve o que eu estou te falando. E parabéns para você que assistiu esse vídeo até o fim. Você é quem tem mais chance de vencer esse burnout aí. Bora!